A traição de Judas, o preço da deslealdade. Judas Iscariotes é um dos personagens mais intrigantes e controversos da história bíblica. Sua traição a Jesus por 30 moedas de prata se tornou um dos episódios mais marcantes do Evangelho, carregado de lições sobre lealdade, arrependimento e as consequências de nossas escolhas. Mas será que Judas foi apenas um traidor ou há algo mais profundo nessa história? Hoje, vamos explorar essa narrativa sob uma nova perspectiva e entender o impacto desse momento não apenas na época, mas até os dias de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, não é apenas uma figura histórica, mas também um símbolo atemporal da traição e da deslealdade. Sua decisão de entregar Jesus, o mestre que ele seguiu por tanto tempo, é uma das mais dolorosas e enigmáticas de toda a narrativa cristã. Judas, embora tenha sido um dos escolhidos, cedeu às tentações da ganância, da frustração e da falta de compreensão do verdadeiro propósito de Jesus, tornando-se, sem dúvida, a figura central em um dos maiores paradoxos da história. Sua traição não é apenas uma ação isolada, mas a culminação de escolhas e atitudes que o levaram a esse ponto de ruptura com a fé, a amizade e o próprio sentido de lealdade. A jornada de Judas até a traição começa com um pequeno desvio, um pequeno ajuste em sua visão de mundo. Nos primeiros momentos, ele era como os outros discípulos, um seguidor dedicado, com a missão de aprender com Jesus e espalhar sua mensagem. No entanto, ao longo do tempo, a pressão política e religiosa de seu ambiente pode ter começado a afetá-lo. Judas, assim como muitos outros judeus da época, esperava que o Messias fosse um libertador político, alguém que livraria os judeus da opressão romana e restauraria o reino de Israel. No entanto, o Jesus que ele seguia parecia estar mais interessado em questões espirituais e morais do que nas questões terrenas de poder e vingança. Esse descompasso entre as expectativas de Judas e as ações de Jesus criou um terreno fértil para o desânimo e a frustração. A expectativa de um reino imediato e glorioso foi substituída pela decepção de que Jesus parecia estar indo por um caminho que não satisfazia as aspirações de muitos. Foi então que Judas, movido por sua própria visão limitada de quem Jesus era e o que ele representava, tomou a decisão que selaria seu destino. Ao procurar os principais sacerdotes, Judas se entregou ao poder das forças religiosas que viam Jesus como uma ameaça. Ele não apenas se afastou de Jesus, mas se aliou ao que havia de mais corrupto e egoísta na liderança religiosa da época. Quando perguntou: "Que me dareis se eu vos entregar Jesus?", Judas demonstrou não apenas uma falta de compreensão do propósito divino, mas também uma corrupção interna que o afastava dos ensinamentos de Jesus. O preço que ele recebeu, 30 moedas de prata, era o valor de um escravo. Um valor tão baixo, tão irônico, para uma pessoa que era a chave da história da humanidade. Judas trocou a presença do Messias, a chance de ser parte de algo eterno, por um punhado de moedas de prata. Isso representa, de maneira cruel, a falência do espírito humano quando se entrega às tentações momentâneas, negligenciando o valor eterno da verdade e da fé. O brilho da prata, que Judas provavelmente viu nas suas mãos, talvez tenha dado a ele uma falsa sensação de satisfação. No entanto, esse brilho rapidamente se apagaria, pois ele estava prestes a cometer um erro irreparável, cujas consequências não seriam limitadas à sua própria vida, mas ecoariam por toda a história. O que Judas não percebeu foi que ele estava dando as costas a um bem maior, a um relacionamento profundo e transformador, em troca de algo que logo se perderia. A decisão de trair Jesus, então, não foi um momento de instabilidade mental, mas o resultado de um coração endurecido pela ambição e pela incompreensão. O ato de Judas, nesse sentido, é um reflexo de como a tentação de um ganho material, uma vantagem imediata, pode obscurecer nossa visão do que realmente importa. Ele estava cego para o fato de que o verdadeiro valor não estava nas riquezas terrenas, mas na missão espiritual que Jesus carregava. Ei, se você está gostando dessa reflexão, já deixa o like, compartilhe com seus amigos e comenta aqui o que você acha sobre essa história. Sua opinião é muito importante. Quando chegou o momento da traição, Judas se dirigiu ao jardim de Getsemani, onde Jesus e os discípulos se encontravam orando. A noite, escura e silenciosa, simbolizava o próprio coração de Judas, envolto em confusão e engano.
Ele chegou com os soldados e, ao ver Jesus, o beijou, um ato de carinho que, naquele momento, foi transformado em um símbolo de engano. O beijo, normalmente um gesto de amizade e afeto, foi corrompido pelo egoísmo de Judas, pela sua decisão de entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos. Esse gesto de traição, que deveria ser um ato de confiança, tornou-se um dos momentos mais simbólicos e dolorosos da história. A reação de Jesus à traição de Judas foi, talvez, a mais impressionante de todas. Amigo, a que vieste? Essas palavras não foram apenas um lamento ou uma repreensão, mas uma oferta de misericórdia. Jesus não o chamou de traidor, mas de amigo, como se ainda houvesse uma chance de redenção. O olhar de Jesus, sereno e imensamente triste, talvez tenha sido a última tentativa de mostrar a Judas que ele ainda poderia voltar atrás. Essa cena reflete a compaixão divina que transcende qualquer falha humana. Mesmo naquele momento de profunda traição, Jesus ofereceu a Judas a oportunidade de se arrepender, de mudar sua decisão e de restaurar a sua relação com ele. A resposta de Judas, porém, foi o silêncio. Ele não parece ter se arrependido na hora, nem mostrado um vestígio de dúvida sobre o que estava fazendo. Para ele, a decisão já estava tomada, e ele parecia já consumido pela culpa e pelo desespero. Após a prisão de Jesus, Judas rapidamente percebeu a gravidade de sua ação. Ele tentou corrigir o erro, devolvendo as 30 moedas de prata aos sacerdotes, mas, ao fazer isso, demonstrou que a culpa estava corroendo-o de dentro para fora. Sua tentativa de remorso, sem uma verdadeira transformação interna, ou a busca por perdão, foi infrutífera. E quando os sacerdotes recusaram a devolução, Judas, sem mais alternativas, se entregou à dor e ao vazio de suas escolhas. Ele, tomado pela culpa, optou pela morte, acreditando que não havia mais solução para o seu erro. Sua escolha de suicidar-se, em vez de buscar o perdão de Deus, reforça a tragédia de sua vida. Ele não entendeu que, por mais profundas que sejam nossas falhas, sempre há uma possibilidade de redenção se buscarmos o perdão com sinceridade. O legado de Judas, longe de ser apenas uma história de traição, é um lembrete das falhas humanas e da complexidade da natureza humana. Ele nos mostra como, muitas vezes, nossas próprias inseguranças, ambições e mal-entendidos podem nos afastar do que é mais importante. Judas não era uma pessoa intrinsecamente má, mas alguém que, ao longo do tempo, foi consumido por suas próprias escolhas erradas. Sua história é um aviso sobre os perigos da ambição desmedida e da incapacidade de reconhecer a misericórdia de Deus, que está disponível a todos aqueles que se arrependem sinceramente. No entanto, a história de Judas também nos ensina sobre o perdão divino. Mesmo quando ele fez a pior das escolhas, Jesus ainda o tratou com respeito e ofereceu uma oportunidade de arrependimento. Jesus nunca se afastou completamente de Judas. O que nos mostra aqui, em meio à traição, a oportunidade de redenção nunca está totalmente fora de alcance. Isso nos leva a refletir sobre o poder do perdão em nossas próprias vidas. Se até Judas, o traidor, poderia ter sido perdoado, então todos nós também temos a chance de buscar a graça de Deus, independentemente do que tenhamos feito. A lição maior de Judas, portanto, não está apenas em sua traição, mas no chamado à reflexão sobre nossas próprias escolhas. Somos todos vulneráveis à tentação, e nossas ações têm consequências. A história de Judas, ao mesmo tempo que nos adverte sobre os perigos da deslealdade e da ganância, também nos oferece um convite à redenção, a reflexão sobre nossas próprias vidas e a importância de sempre buscar a misericórdia divina, antes que seja tarde demais. Em última análise, o legado de Judas não é de desespero, mas de uma oportunidade perdida. A verdadeira lição que sua história nos oferece aqui, em nossas falhas, podemos sempre encontrar perdão e transformação se tivermos coragem de procurar o caminho de volta com um coração sincero e quebrantado diante de Deus. Essa reflexão nos leva a pensar: quantas vezes erramos e, em vez de buscar o perdão e tentar recomeçar, nos deixamos consumir pelo arrependimento e pelo desespero? Será que, se tivesse buscado Jesus após sua traição, Judas teria recebido o perdão que foi concedido a tantos outros? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre essa história? Judas realmente não tinha outra saída, ou ele poderia ter se redimido? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber o que você acha. E se esse vídeo trouxe uma nova visão para você,
Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam refletir sobre essa história tão impactante. E antes de sair, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo.